O mundo é tudo o que é o caso. O mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. O mundo é determinado pelos fatos e por serem todos os fatos, pois a totalidade dos fatos determina o que é o caso e também tudo o que não é o caso. Em 1990, eu estudava filosofia no Instituto Santo Inácio, em Belo Horizonte, na Faculdade de Filosofia dos Jesuítas, e ali então nós começamos a nos embrenhar nos estudos da filosofia da linguagem, guiados pelo professor Werner Spaniel, especialista em Ludwig Wittgenstein, um filósofo austríaco. Sua principal obra, a obra, aliás, que ele publicou em vida, esse livro aqui, o Tractatus Lógico-Filosóficos, foi em 1921, foi o único livro publicado em vida. Ele escreveu muito durante a Primeira Guerra, que ele escreveu, mas só publicou aqui em 21, e escreveu também no período entre guerras, né? Ele era austríaco, talvez o filósofo mais importante no âmbito da linguagem, na filosofia do século XX, de língua alemã principalmente, né? E a gente, então, naquelas aulas de filosofia da linguagem, a gente discutia os limites da linguagem, os conceitos. Voltávamos ali de vez em quando a algumas discussões do livro O Nome da Rosa, de Umberto Eco, que também, de certa maneira, trabalha isso a partir de uma reflexão sobre o nominalismo, né? A rosa é a rosa ou a rosa é o nome da rosa, por exemplo, né? E pensávamos sobre a questão da linguagem, né? O valor da linguagem, a força da linguagem. Evidentemente, Wittgenstein talvez não tivesse pensado tão profundamente a linguagem, a força da linguagem, se não fosse ele um judeu para quem a linguagem é algo tão importante, né? Quem conhece um pouco de gematria, né? Que é o valor numérico das palavras, das letras, por exemplo, do hebraico bíblico, sabe o valor que tem tudo isso, do simbolismo. Quem conhece a Bíblia, por exemplo, e vê essa questão tão forte, né? Dos números na Bíblia, né? 40, 4, 3, 12, 7, 70, 7.000, né? Quem conhece a Bíblia hebraica sabe o valor que se dava para todas essas questões de número na Bíblia, né? Da palavra, do valor, né? Quem estudou um pouco de hebraico bíblico sabe o valor que cada nome tem, que cada palavra tem, é sempre carregado de um grande valor. Wittgenstein, quando ele pensa a linguagem, é claro que ele está dentro de uma escola importantíssima de pensamento de linguagem, embora noutras abordagens, evidentemente, né? Bom, mas aí a gente discutia muito essa questão nos anos 90, na Faculdade de Filosofia, sobre a linguagem, que a gente no cotidiano não pensa sobre a linguagem, a força da linguagem, né? E pensávamos, por exemplo, uma frase importante de Bertrand Russell: o atual rei de França é careca, né? E ficávamos ali. E aí, num dia, discutindo essas questões da linguagem, os limites da linguagem, numa viagem altamente abstrata, filosófica, totalmente despregada, digamos assim, da realidade, passa então na rua o carro do homem do abacaxi, chamando a atenção nossa para a realidade. Olha o abacaxi, olha o abacaxi. Tantos cruzeiros, eu acho que era cruzeiro naquela época, eu não lembro qual era a moeda em 1990, porque houve mudança, né? Eu acho que era cruzado, né? Tantos cruzados, o abacaxi, olha o abacaxi, olha o abacaxi. E aquele homem, então, nos chamava para a própria realidade. Mas é claro que nós precisamos pensar a linguagem, pensar as palavras, pensar as formas, né? E o que eu falei de uma das discussões do nome da rosa, né? A rosa é a rosa ou a rosa é o nome da rosa, né? Quando nós transpomos isso para o mundo dos alimentos, por exemplo, tem um significado muito grande. Tem uma comida que faz aqui no Sudeste, pelo menos aqui em Paracatu,
que chama canjica. A canjica feita aqui em Paracatu é com o milho em caroço, né? Ele tira apenas a casca e cozinha, leva ao fogo. É uma comida doce, leva canela e, enfim, claro, usa muito aqui com esse milho mais branco, né? Isso é a canjica. Quando se fala canjica, aqui é esse prato. Em 1989, eu morava em Uberaba, fazia noviciado no convento dos dominicanos, com muita saudade de casa já naquele momento. Eu tinha saído em 86, né? E aí era mês de junho, festas juninas, e uns amigos me chamaram para ir lá no Carta Fina, um bairro onde a gente fazia trabalho pastoral, porque tinha uma festa junina. E aí eu fui, peguei o ônibus. O convento dos dominicanos fica no alto do bairro Estados Unidos, em Uberaba, pertinho do centro, né? Você sai do centro, já chega a ver aquele convento, aquela igreja de pedra tapiocanga, muito bonita e tal. Tomei o ônibus, fui para o Carta Fina. Quando eu cheguei e fui me aproximando, eu já me assustei, porque a música que tocava era o sucesso da época, Xuxa e outras músicas, né? Então eu já achei aquilo estranho, porque festa junina no Nordeste só tocava forró raiz mesmo, né? E aí quando eu cheguei naquela festa junina, já achei muito estranho, porque servia uma bebida que era no fogo, né? O quentão. Imagina, eu venho do Nordeste seco, né? Quente, Uberaba muito frio no mês de junho, quentão, pipoca, batata doce, e aquilo foi me desconcertando, né? E aí eu vi que tinha canjica numa barraca, fui comer, quero canjica. Quando eu recebo a canjica num copo quente, que olho aquilo ali, aquele milho, eu não dei conta de comer. Até hoje eu não como canjica, porque na minha cabeça, não como essa canjica daqui, porque na minha cabeça canjica é aquela canjica que minha mãe, Maria Barbosa, faz, feita do milho, que aqui se aproxima do mingau, do curau, né? A nossa canjica lá é feita do milho moído, né? Ou passado no moinho, ou então batido no liquidificador. Que você faz é um angu doce, né? Tipo um angu, coloca leite, açúcar, canela. A canjica nossa, quando ela esfria, você consegue até dar corte, né? Eu lembro que eu pegava o pedaço de canjica e ia comer aquele pedaço de canjica. Fato é que eu nunca comi essa canjica daqui. Meu problema reside principalmente não é na canjica em si, é no nome, porque a gente não come só o alimento, você come uma série de outras coisas. Você come o nome, você come o cheiro, você come a forma. Imagina um prato bem organizado, arroz, feijão, salada, uma carne, né? Seja um bife ou o que for, talvez um purê, aquele prato grande aqui, um prato branco com a comida toda organizada, cores, né? O branco do arroz, o feijão preto, ou então esse feijão normal, marrom, né? O bife, a carne, verdura, folha, enfim, se você coloca então uma folha, alface, e aí coloca um tomate bem vermelho, uma cebola branca, fica um prato muito bonito. Apenas de olhar aquele prato, você já sente vontade de comer, porque ele é bonito, então você come com os olhos. Se você sentir o cheiro, então, o cheiro da cebola, o cheiro do alho, para quem gosta, evidentemente, um pouquinho de coentro, cominho ali no tempero do bife, da carne. Então, você viu, achou bonito, cheirou, você gostou, por fim é que você vai comer. Mas tem também, se você chegar e misturar tudo aquilo, fica feio, mesmo que você vai misturar depois que comer, né? Então, a gente não reflete sobre essas questões do cotidiano e nem reflete também sobre os nomes. O meu problema em comer angu, em comer a canjica daqui é por causa do nome. Eu não dou conta. Se tivessem me apresentado com um outro nome, eu poderia comer. Mas aquele milho ali é o milho que a gente faz mungunzá lá no Siridó, que é outra comida, que
que é de sal, é uma comida de sal, né? Totalmente diferente da proposta que se tem aqui. A gente não pensa sobre isso no cotidiano. Então Wittgenstein começou a pensar sobre a linguagem, os limites da linguagem. Esse trechinho que eu li para abrir é do Tratados Lógico-Filosóficos, mas tem dele esse aqui, muito bom, anotações sobre as cores, né? Eu voltei a Wittgenstein esses dias, né? Me deu vontade de repensar a linguagem, pensar aquilo que nós estamos dizendo, falando, porque você vai repetindo, dizendo a mesma coisa. A linguagem tem um poder. E é interessante, e retorno à questão do judaísmo de Wittgenstein, que no universo bíblico a língua tem muita força. Por isso que João, que era judeu, quando vai escrever o seu evangelho, diz que no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava em Deus. E quando você vai para o Antigo Testamento, para Gênesis, por exemplo, tudo é feito a partir do Logos, da palavra, né? Deus disse. No princípio era a palavra, né? Então Deus vai dizendo e as coisas vão acontecendo, vão tomando forma. Então Wittgenstein pensa essas questões todas, né? O poder da linguagem, a força da linguagem, né? Nesse livro, então, anotações sobre as cores, ele vai discutir sobre essa questão das cores, né? O valor das cores, como é que elas são nominadas, pensadas, né? Enfim, tudo isso sempre tão importante, mas que no nosso cotidiano, claro, nós temos mais o que fazer, temos que lutar, trabalhar, escapar dessa pandemia, a coisas muito mais importantes, muito mais urgentes, talvez, do que pensar a própria linguagem. Mas nunca é demais você pensar sobre a linguagem, sobre as palavras, né? Foucault discute também um pouco essa questão, né, em As Palavras e as Coisas, né? O cotidiano não pensa isso. No cotidiano a gente apenas vive, acorda, toma café, trabalha, almoça, trabalha, volta para casa, come alguma coisa, deita, vai dormir, mas é preciso pensar os limites da linguagem, né? Aquilo que a gente diz, aquilo que a gente fala, a força que a palavra tem na vida das pessoas, né? Eu fico pensando aqui, sempre pensei quando discutíamos essa questão da linguagem à luz de Wittgenstein, eu pensava, por exemplo, na minha condição de descendente de escravos, né? A linguagem, a força que isso teve no sentido de introjetar em nós, negros, povo negro, questões tão sérias que nos dói tanto, né? O cabelo, por exemplo, nós ouvíamos, né, que o nosso cabelo, ele não é crespo, ele não é diferente, ele é ruim. Ora, ruim é uma coisa que não presta. Vocês estão me entendendo? E aí você, no âmbito da linguagem, vamos pensar, você diz, mas a coisa está ficando preta, ou seja, a coisa não está boa. Aí você associa a todo um povo, a toda uma comunidade. A linguagem é terrível. Para você mudar a sua forma de pensar, você tem que primeiro refletir sobre a linguagem, sobre aquilo que você diz sem maldade nenhuma, né? Quando nós nos referimos a gordo, japonês, preto, baiano, Paraíba, Ceará. Aqui em Paracatu tem um camarada que só me chama Ceará. Eu não tenho nada contra os cearenses, né? Até porque eu sou nordestino, vizinho do estado. Mas eu fico enfesado quando ele olha pra mim e me chama cearense. Pô, o cara que se chama Tarzan Leão não dá o direito de ser classificado de forma genérica dessa maneira. Eu tenho uma identidade, né? Aquilo me irrita profundamente, né? Me irrita profundamente. Então, por quê? Porque nós sabemos que quando alguém olha para outro e diz, ele é um Ceará, ele é um baiano, ele é um Paraíba, existe um peso, uma carga discriminatória, humilhante, muito grande,
quando olha e diz, isso aí, há alguns anos aqui, tem muitos anos, tem 20 anos na verdade, na Câmara Municipal, um vereador, fazendo uma crítica ao prefeito de então, disse que o serviço que o prefeito estava fazendo era um serviço de preto. Ele deu má sorte porque ali tinha um grupo de jornalistas e um dos jornalistas, que era negro, um aluno meu inclusive, ele acionou logo a polícia e foi uma confusão para que o vereador não saísse preso, algemado de dentro da Câmara, né? Então nós precisamos pensar a linguagem e nós só vamos viver numa sociedade tolerante, numa sociedade que aceita o outro, que compreende o outro, quando nós começarmos a corrigir a linguagem. Então, eu não estou aqui necessariamente falando de Wittgenstein, né, apresentando o pensamento de Wittgenstein, que é muito importante para você conhecer, mas aquilo que ele levanta a respeito da linguagem, nós precisamos sempre pensar, refletir, e nós só conseguimos corrigir algumas questões na nossa vida a partir do âmbito da linguagem. Você precisa corrigir sua linguagem. A nossa linguagem é misógina, é machista, é racista, tudo isso está presente no âmbito da linguagem. E isso então está presente em todos os lugares. E é tão forte que a gente nem percebe, que a gente nem se dá conta que a partir da linguagem a gente começa inclusive a destruir as pessoas, a marcar as pessoas negativamente, a lançar determinadas pessoas a grandes angústias e sofrimentos por causa disso. Precisamos pensar a língua, precisamos pensar as palavras, o peso que as palavras têm, o seu sentido mais profundo e corrigir quando nós nos referirmos às pessoas ou determinados grupos de pessoas, sempre usando palavras com o claro objetivo de denegrir, né? De ferir, de maltratar, de humilhar, de reduzir a pessoa, o seu pensamento, o seu ser, o seu grupo a uma nomenclatura. Por isso que é urgente nós pensarmos a partir de uma filosofia da linguagem, discutir a filosofia da linguagem, discutir a própria língua, os conceitos, as palavras, a força que essas palavras podem ter, principalmente no sentido de destruir as pessoas, colocando em determinadas pessoas problemas que elas não teriam se não fosse uma língua que discrimina, que maltrata e que fere. É isso. É só isso hoje.